nossa vida, ou da igreja, ou pessoal, ou familiar, que parece que não rompe, parece que não sai do lugar, é porque Deus precisa trazer revelação sobre isso. Quando é revelado ao nosso coração, não se torna obrigatório. Quando algo é revelado para nós, não se torna um peso. Quando algo é revelado para nós, algo flui. Algo acontece. Lembra que Jesus ele disse que a gente não pode dar pérolas aos porcos. Jesus não está chamando ninguém de porquinho, tá bom? Jesus está falando o seguinte, que um porquinho não sabe diferenciar a lavagem que ele come de uma pérola. Se ele vê uma pérola, nós estávamos conversando de pérola, ele vai comer e vai virar o quê? Cocô de porco. Ele não sabe o valor da pérola. Quando uma pessoa, ele entende a revelação do Espírito Santo para aquele propósito, ele valoriza aquilo que ele acredita. Quando eu recebo uma revelação realmente do que é igreja, do que é comunidade, do que é corpo de Cristo, quando eu entendo que isso é uma pérola, é um conhecimento para mim, eu valorizo aquilo que eu conheço. Amém? Vocês estão me entendendo? Quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo à igreja de Éfeso, ele está dando pérolas. Ele está dizendo o seguinte, uma pérola é um conhecimento. A Bíblia diz que um homem que ele encontrou uma pérola muito preciosa, ele foi, vendeu tudo que ele tinha, ele voltou e comprou aquela pérola, não é? Porque quando uma pessoa tem a revelação sobre aquilo, ele entrega tudo. Quando conhece, entrega tudo. Um casamento, um namoro, entregou o coração, conheceu a pessoa amada, conheceu o varão, a varoa para a vida. Quando alguém entrega o coração, entrega tudo. Entrega o tempo, entrega o dinheiro, entrega a saúde, entrega tudo. Quando há revelação, é aqui, ó. Deus não entende aqui, Deus se entende aqui. Deus não se entende de forma intelectual, mas Deus se entende de forma espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre conhecer, sobre abrir os olhos do coração, está falando do nosso entendimento espiritual. Espera aí, o coração tem olhos? Ele fala para que, ele pede para que Deus derrame sobre a igreja o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Ele pede para que Deus também, através do Espírito Santo, aponte para uma pessoa no pleno conhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele é pedra fundamental. A gente vai falar daqui a pouco. Jesus, ele é o começo e o fim. Jesus é o alfa e o ômega. Se você ler o primeiro capítulo de Efésios, você vai ver que tudo convergiu nele. Tantas as coisas espirituais como as naturais. Nele temos a redenção, nele temos perdão de pecados, nele conhecemos a herança de Deus, nele nós recebemos a filiação antes que tudo fosse formado. Tudo é através de Jesus. André, eu sei disso, eu sei que você sabe. Mas existe um tempo que se passa na vida de um crente em que a religião se torna mais forte do que a pessoa de Jesus. Existe um tempo na vida de uma pessoa que, se não tomar cuidado, o humanismo se torna o centro no lugar de Jesus.
O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Gálatas, ele diz o seguinte, capítulo 3, vocês começaram pelo Espírito, vocês querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Não foi Cristo levantado diante dos vossos olhos? Existe algo perigoso. A gente começa bem em Jesus. Jesus nos liberta, Jesus nos perdoa, Jesus nos enche, aquele calor do nosso coração vem dele. Jesus é o primeiro de tudo, não é? É o primeiro momento do seu dia, é o primeiro do teu dízimo, dos teus bens, do teu recurso. Jesus é o primeiro de tudo. Você busca ele em primeiro lugar, e você sabe que você precisa buscá-lo para que você possa ser transformado, aperfeiçoado por Deus. Mas às vezes chega um momento na vida de uma pessoa que parece que isso não é tão claro mais. Não, eu consigo mudar sozinho. Eu consigo me aperfeiçoar sozinho. Não, eu já aprendi muito no nosso meio. Eu sou já há tantos anos crente. Eu sou pastor há tantos anos. Eu lidero uma célula há tanto tempo. Eu já sei fazer acontecer. Quando nós tentamos fazer pelo esforço próprio, quando nós tentamos fazer pela nossa sabedoria humana, quando nós precisamos fazer pela nossa inteligência, não acontece. Nós estamos tirando Jesus do centro dessa obra. Jesus precisa ser levantado em nossa vida, não no começo apenas, mas todos os dias. Jesus tem que ser levantado nas nossas igrejas. Jesus tem que ser levantado na nossa família. Jesus tem que ser levantado em qualquer lugar que a gente estiver. Porque Ele é a pedra fundamental. O conhecimento é nele. Tudo você conquista nele. Ele fala, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Venham ter clareza. Deixa eu te perguntar. Quando que você acende o interruptor? Quando que você acende uma luz? É quando está escuro. Quando que você liga o farol do teu carro? Bom, tem uma lei que a gente tem que andar com o farol ligado, né? Mas quando está escuro. O apóstolo Paulo está falando para eles, vocês precisam ter revelação. Parece que vocês não entenderam ainda o que o Senhor está fazendo. Deixa eu te falar, um dia Jesus disse o seguinte, como que um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão no mesmo lugar, correto? Ele está falando o seguinte, como que alguém que não tem os olhos do coração iluminados pode guiar outra pessoa? Vamos devagar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas todos aqueles que são nascidos dele, ouvem a sua voz. Se você olhar Isaías principalmente, mas você sempre vai ver Deus falando algo. Eles têm olhos, mas não veem. Quem é o meu servo? Eles têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Olha, se eles ouvissem com seus ouvidos, se eles pudessem ver com os seus olhos e crer com o coração, eu viria a eles e os curaria. Você sempre vai ver, quando Estevão ele fala o seguinte, vocês demoram a entender, vocês demoram a enxergar o que está acontecendo. O coração de vocês se tornaram duros. Quando Deus percebe que o meu coração está sendo colocado um véu, Ele vem e Ele começa a pontuar, me mostrar que eu preciso tirar esse véu. Mas esse véu não é tirado pela força do braço. Esse véu é tirado por uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Lembra que
o que o Paulo diz de Moisés. Ele fala que Moisés ele cobria o rosto com véu, e quando a glória estava indo embora, ele continuava com aquele véu. Ele cobria o rosto com véu para não mostrar que a glória já não era mais a mesma. E ele diz o seguinte: não somos como Moisés, que cobriam o nosso rosto, mas o véu foi tirado quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O véu é tirado quando nós temos a revelação de quem Ele é. Jesus está caminhando com os discípulos, Mateus capítulo 16, e Jesus ele faz uma pergunta assim, você sabe desse texto. O que dizem fora que eu sou? Olha, Jesus, estão dizendo que você é Elias, Jeremias, uns dos profetas. Jesus traz para dentro da igreja. Jesus fala o seguinte: e vocês que andam comigo? Ninguém fala nada, exceto Pedro. O que Pedro fala? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O que Jesus fala para ele? Não foi força do braço, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o Espírito de meu Pai. Porque você teve a revelação de quem eu sou, eu te revelo quem você é, Simão. Tu és Pedro. E sobre essa revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja que tem os olhos abertos. Amém? Nós começamos lá em Irapuru com um pequeno grupo. Nós damos o nome de célula. Pastor, a igreja também dá o nome de célula. Independente o formato que seja, é uma visão direto de Deus. Pequenos grupos. Eu sei que tem muita coisa errada que acontece com modelos, G12, MDA e por aí vai. Porque tem pessoas que não pegaram a essência, pegaram o método. E tem pessoas que acabaram desfigurando isso e trazendo horror para muitas igrejas. Independente do que seja, mas pequeno grupo, se você olhar, você vai ver sempre Deus apontando para a igreja nas casas. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Quando nós estamos crescendo como igreja, quando nós estamos crescendo como família, mas chega um momento que para de crescer. Mas para que a gente possa antecipar essa parada de crescimento, a gente precisa ter revelação. Nós começamos em Irapuru como um pequeno grupo, que eu falei, com 3 pessoas. E aí a gente começamos. Semana agora nós alugamos um prédio para 400 pessoas. Os nossos pequenos grupos já passam de 150 pessoas. Eu penso assim, Deus, eu não posso, porque a gente não pode. Mas a gente pode naquele que nos fortalece. Mas sozinho, Deus, quem eu faço? Mas espera aí, o André com a Nayara, com o Jetro, com os líderes em Irapuru, com os líderes que estão somando lá, aí a gente pode. O André sozinho não consegue. Mas imagine mais 10, 20, 30, 100 líderes junto com o André. E nesse tempo, a gente alugou semana passada. Deus falou comigo assim, a roupa precisa ser trocada. Antes de a gente alugar esse espaço. Deus me trouxe a memória quando Ana entrega Samuel ao sacerdote Eli. E a Bíblia diz que todo ano Ana trazia uma túnica nova. Quando a nossa vida, ou a igreja, ou a célula, ela entra em algo que está estagnado, nós precisamos pedir revelação para Deus, porque Deus está trazendo uma roupa nova. Não é mudar os fundamentos do Evangelho, porque isso não muda. A pedra fundamental tem que estar lá. Porque se não for através dela, não pode prevalecer contra as portas do inferno.
Mas nós precisamos pedir para Deus, aonde o Senhor está soprando, Deus? Aonde o Senhor está nos conduzindo agora? Aonde o Senhor quer nos levar agora? Oh Deus, qual é a milha que temos que caminhar agora? E eu entendi ali, eu sei, queridos, que Deus habita em nós, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu entendi que o espaço físico que a gente estava nos atrapalhando. Essa mudança de roupa, essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão, esse novo de Deus é falado no nosso espírito. Pode ser uma mudança de lugar, pode ser uma mudança que começa sempre na vida do líder, sempre na vida do líder, sempre na vida do pastor, e isso vai reproduzir sobre os seus discípulos. Não tenha dúvida, a igreja vai valorizar o que a liderança valoriza. O pastor, a igreja vai valorizar o que o pastor valoriza. Os discípulos vão valorizar o que o pastor valoriza. Quando ele diz espírito de revelação, revelar, você pode procurar no seu dicionário depois, significa, olha que legal, tirar o véu. Tirar o véu, fazer descobrir o que era secreto. Quando se ilumina o ambiente, traz clareza. Quando se ilumina algo, a gente começa a ver aquilo que a gente não conseguia ver. Você vai entender mais. Vai lá comigo no livro de Marcos, capítulo 8. Versículo 14 em diante. Os discípulos haviam, Marcos capítulo 8, versículo 14 em diante. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus está falando de um pão espiritual, estão falando de um pão terreno. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Eles lhe disse: vocês ainda não entendem. Olha o que Jesus fala para eles: vocês ainda não entendem? Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Quem tocou no cego? Foi os discípulos ou foi Jesus? Jesus. Suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, mas elas se parecem como árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os olhos foram abertos, sua vista lhe foi restaurada e ele viu tudo claramente, de forma clara. Nós estamos indo bem. Se os discípulos não conseguiam ver alguma coisa, tem áreas da minha vida que eu não consigo enxergar ainda o que Deus quer fazer. Eu falo: Deus, eu não estou entendendo. Deus, olha, eu sei que eu estou no caminho certo, mas
Deus, se tem algo para me revelar sobre isso, por favor, me revela. Os nossos olhos espirituais não tem como separar de um dom chamado fé. Porque a fé, você vê aquilo que ninguém vê. É ou não é assim? Deixa eu te falar uma coisa. Você entregou a vida para Jesus? Bem feito. Acho pouco. Estou brincando. É muito bom. Você entregou a vida para Jesus, mas pensa de uma forma que você tem que andar daqui por diante. Nunca mais por vista. Porque Jesus disse, o meu justo viverá pela fé. Não tem jeito. Ou você anda por fé ou você anda por fé. Não existe outra forma de você andar mais, tá bom? O dia que você conheceu o autor e aquele que vai concretizar a tua fé, você vai andar em fé. Olha lá na galeria dos heróis da fé. André, como é fé? É ver aquilo que você não viu pelos olhos naturais. É como você trazer algo que não existe ainda como existisse. Lembra quando Josué vai entrar lá em Jericó? A Bíblia diz, capítulo 6, que Jericó estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Capítulo 6, versículo 1. No versículo 2, Deus diz a Josué, eu entreguei a cidade na tua mão. E está a palavra entreguei, não está no presente nem no futuro, está no passado. Quem anda por fé, rodia Jericó, mesmo que não vê a muralha tremendo e nem se mexendo. Quem anda por fé, obedece aquilo que Deus mandou fazer. Por isso que você anda por fé, mesmo não olhando por vista, você olha por fé, porque os seus olhos do seu coração, do teu espírito, foram iluminados pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia! Os discípulos estão com Jesus no barco, e eles começam a conversar. Jesus está lá um pouquinho mais na proa do barco, eles estão conversando, e eles dizem o seguinte, esquecemos o pão. Aí um discípulo fala, não, eu trouxe um pão. Mas espera aí, o que é um pão para um monte de homem desse? Você já viu crente saindo do culto? Parece que saiu do Egito. Procura um lanche em primeiro lugar. Se demora o lanche 30 minutos, o irmão já sai na carne, não é verdade? Agora imagine 12 homens e um pão só, 13 com Jesus. Eles estão falando, poxa, você não trouxe pão. Olha, foi um descuido meu, eu esqueci o pão. Jesus está lá. E aí Jesus fala o seguinte, olha, cuidado com o fermento, tá bom? Mas Jesus não está falando de pão, você está falando de fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus e do Herodes. Talvez eles falam entre si, mas espera aí, eu não sabia que o fariseu nem Herodes tinha padaria. Como que eu vou ter cuidado com o fermento dele? Jesus não está falando disso. Às vezes, querido, a gente tem que olhar na nossa vida e no nosso ministério e ver a escassez de pão para comer um pão espiritual. Às vezes Deus precisa mostrar para a gente que não está dando certo fazendo com a força do nosso braço. E aí Jesus fala, esse fermento aí, se você continuar colocando, vai levar a massa, mas não de uma forma boa para você. O que é o fermento dos fariseus? Só para você entender aqui. O fermento dos fariseus era a hipocrisia, não era? Tinha aparência, mas não tinha essência. Eram bonitos por fora, mas feios por dentro. O fermento de Herodes, ele saía com a mulher do irmão dele, Herodias, não era? E tinha um cara chamado João Batista lá, né? Olha, você está possuindo uma mulher que não é tua. E apontava o dedo para Herodes. Mas se você olhar nesse tempo, pensa num cara chamado Herodes que gostava da palavra de João Batista. Você pode ler lá. Ele ficava assim, mesmo repreendendo Herodes, mesmo quando João Batista pregava, Herodes gostava. Esse homem, ele fala bem. Como esse homem fala, é diferente.
mesmo repreendendo ele. Só que Herodes, ele ouvia João Batista pregar, e muitas vezes sobre ele mesmo, mas ele não mudava. Você já saiu no culto assim, no domingo? Que palavra! Você já saiu? Alguém já falou assim num culto? Que palavra! Herodes saía depois do culto de João Batista falando, que palavra! É receber de Deus, mas não mudar lá fora. Jesus está falando para eles, olha, eu estou te dando para vocês não se envolverem com os ensinos desses camaradas. Porque fermento é ensino na Bíblia. Não se envolva com o ensino desses caras, nem de Herodes. Mas se envolva com o ensino que eu tenho para vocês. O ensino deles são naturais. Mas o ensino que eu tenho é o maná que vem dos céus. Irmãos, quando Jesus ensina a gente a orar o Pai Nosso, Jesus fala para a gente falar do pão nosso de cada dia, não fala isso? Mas Jesus, ele fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, nem com o que comer, nem com o que vestir. Por que a gente não tem que se preocupar e por que fala para a gente agradecer o pão nosso de cada dia? Porque fala para a gente falar do pão nosso de cada dia. Não está falando de um pão natural. Está falando de um pão espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a primeira coisa que Deus faz quando tira o povo de Israel do Egito? Muda a alimentação. Vocês vão comer daquilo que eu der. E era o maná todas as manhãs. Deixa eu te perguntar, o nosso irmão tocou um violão aqui. Ele afinou o violão depois que ele tocou ou antes de tocar? O nosso maná, Deus tem um maná todos os dias para abrir os seus olhos e os meus naquele dia específico. Deus tem um maná fresco hoje de manhã, amanhã Deus tem um maná fresco de manhã, lá na segunda-feira Deus tem um maná fresco de manhã, porque Deus quer abrir os nossos olhos com o maná dele todas as manhãs, irmãos. Jesus está falando para eles, eu estou falando de algo que vocês ainda não conseguem compreender. Eu estou falando de algo ainda que os seus olhos não se abriram. Jesus fala para ele, eu não estou falando desse pão. Parece que vocês não entendem o que eu já fiz na vida de vocês. Lembra daquela multidão que eu multipliquei 5 pães? Quantos cestos sobraram? Lembra daquela outra multidão que eu multipliquei 7 pães? Quantos cestos sobraram? Vocês não estão entendendo que comigo não vai faltar pão? Você sabe que o diabo ele tenta colocar um véu na nossa vida? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, você vai levantar a mão e falar assim, eu já passei situações piores do que eu já vivi esses dias. E de todas elas, Deus não deixou faltar pão. Ele nunca te deixou, vai te deixar agora. Ele nunca te abandonou, vai te abandonar agora. Jesus está falando para ele, não estou falando desse pão, não vai faltar para vocês. O que eu estou falando de algo muito mais superior do que isso. Jesus, eles descem do barco, eles vão lá para Betsaida, que eles estão na praia ali. Vem o povo suplicando, trazendo para ele o quê? Um paralítico, um leproso, um cego. Jesus está falando do quê? De abrir os olhos, não é? Irmãos, guarda no teu coração. Não estou aqui sendo místico, tá bom? Mas o natural sempre vai apontar o espiritual. Primeiro vê o corpo, depois o espírito. Paulo fala isso. Tem algo natural na nossa vida que Deus está apontando para algo espiritual que Ele quer fazer. Trouxeram um cego. E aí Jesus fala para ele, toca lá nos olhos dele, coloca ali um guspe de Jesus. Jesus toca nele. O que você vê? Jesus fala ao cego. Olha, eu não estou tendo clareza completa.
eu vejo pessoas como árvores. Jesus fala, espera aí, deixa eu te dar a revelação completa. Jesus dá. Nós só rompemos naquilo que Deus tem para nós, quando nós entendemos a revelação completa do que Jesus quer fazer. Por que é difícil as pessoas congregarem? Porque não tiveram revelação completa. Por que você fala, olha, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que ter um tempo a sós com Deus. É porque ainda vê pessoas como árvores. Porque quando tem a revelação completa, conhece e é liberto. Me fala, aqui Jesus está ensinando a gente. Mas me fala algo que a igreja no contexto geral não entendeu ainda. Oração e palavra. Não teve a revelação completa. E quando não se tem revelação completa, sempre tem que ficar falando. Sempre tem que ficar insistindo. Olha, você tem que buscar a Deus, você tem que ter uma vida de oração. Agora me fala, qual foi o dia que Jesus esteve diante de uma situação e ele voltou de cabeça baixa para casa? Me fala um milagre que Jesus fez, que demorou meia hora. Jesus ficou 1 hora ali, seja curado. Me fala, nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus passava tempo a sós com o Pai. Mas quando ele enfrentava a dificuldade, ele resolvia em fração de segundos. Jesus, você sabe disso, eu vi o Pai fazendo. As palavras que eu lhe falo, eu ouvi o meu Pai dizer, expede revelação. Nós mudamos isso. Nós gastamos fração de segundo em oração e horas com a dificuldade, com o problema para ser resolvido. Será que a gente só apenas tem que virar um pouquinho? Jesus disse, vocês vão fazer a obra que eu fiz e ainda maiores. É quando nós temos a revelação da importância daquilo, quando nós valorizamos. E aí a gente consegue trazer clareza naquilo que estava em trevas. Deus te trouxe aqui essa manhã. Deus me trouxe aqui essa manhã. Porque existe áreas da nossa vida e do nosso ministério que tem um véu, mas que Jesus está arrancando essa manhã. Existem áreas da nossa vida que está impedindo a gente de romper e crescer, mas Jesus está arrancando esse véu e trazendo a revelação completa sobre isso. Para a gente terminar, vai em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios. Capítulo 3, versículo 6 ao 13. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Deus que dá o crescimento. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, é um só. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja
cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Você sabe, além de Jesus ter morrido na cruz, morrido pelos nossos pecados, pela nossa vida eterna, a maior revelação que Jesus traz para nós é sobre paternidade, não é? O que teu Espírito testifica com o Espírito Santo? Abba. É ou não é isso? A maior revelação para nós é que nós somos filhos de Deus. Filhos amados, filhos trabalhados por Ele, filhos escolhidos para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele sempre trabalhou algo importante. Ele diz o seguinte: quando as pessoas aí fora olharem para a gente e ver que nós somos um, saberão que Deus está no nosso meio. Está lá em João 17. Quando vocês forem um, saberão que Deus está no meio. Lógico que Deus cura, Deus liberta, Deus faz maravilhas. Agora, esses dias, nós estamos colhendo testemunhos nos pequenos grupos, nas células. Cada milagre que Deus tem feito. Milagres maravilhosos, extraordinários. Mas Jesus, ele está falando o seguinte: quando as pessoas saberão aí fora que eu estou no meio, quando vocês se tornarem uma só pessoa. Ah, irmãos, essa é a revelação que eu penso que nós temos que orar e clamar todos os dias. Nos dê espírito de revelação para entender, clareza sobre a unidade do corpo que é a igreja. Ah, irmãos, aqui nós temos um grupo de pessoas. Um homem chamado Jonas ganhou uma cidade de mais de 100.000 pessoas para Deus. Imagine a gente de mãos dadas, sendo um, transparente um com o outro, amando um ao outro, respeitando a autoridade que Deus instituiu sobre a igreja. Ninguém nos segura. É uma revelação que precisa trazer clareza, precisa clarear a vida das nossas igrejas. O apóstolo Paulo, você sabe desse contexto que está acontecendo em Coríntios, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aquela conversa toda. Só que ele diz algo importante: eu plantei. Apolo ele regou. Mas quem dá crescimento não é eu e nem Apolo. Quem dá crescimento é Deus. Deixa eu te perguntar. A gente se preocupa muito com o resultado. Resultado não é problema nosso, é problema de Deus. Crescimento não é problema nosso, é problema de Deus. O que nós temos que fazer? Plantar e regar. Porque dentro da igreja tem gente que planta e tem gente que rega. A diversidade no corpo. Agora, o crescimento só vem de Deus quando se planta e quando se rega. A minha filha vai nascer agora em outubro. E você que tem filho sabe disso. O teu filho nasceu hoje, passou você, já é maior do que você. Mas o teu filho, a tua filha, você pegou nos braços, você alimentou, você levou para dar vacina, você vestiu, você colocou roupa de frio, você protegeu, mas você não fez seu filho crescer. Deus que fez. A igreja é a mesma coisa. A célula é a mesma coisa. O que Deus falou para Adão? Cultive, proteja e guarde o Éden. Você não vai fazer crescer, porque a Bíblia diz que as sementes estavam preparadas e que aquelas vegetações não tinham dado frutos ainda, porque Adão não existia. Quem faz crescer e traz fruto é Deus.
Nós se preocupamos muito com o resultado. Nós se preocupamos muito com o resultado. Não, tem que dar resultado. Não, eu tenho que fazer. Não é você. Quem faz é Deus. A igreja é dele. A igreja tem um dono, é ele, não é eu e você. Nós somos apenas cooperadores disso. A gente planta e rega, é o nosso trabalho. Ele está falando o seguinte, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. De modo que planta e rega tem um único propósito. Um único propósito, porque eles são um. E ele diz, nós somos cooperadores de Deus e a igreja é lavoura de Deus. Agora deixa eu te perguntar, lavoura dá em qualquer lugar? Floresta dá, mas lavoura não dá. Lavoura você tem que preparar a terra. Lavoura você tem que gradear, tem que tombar, arrancar toco. Você tem que preparar para plantar, semear, você tem que cuidar. E você planta, você prepara a terra, é por fé. Estou plantando milho, mas eu tenho fé que na época da colheita do milho, eu vou ter uma boa colheita. Porque pode acontecer de vir um problema climático e não ter. Mas você está plantando por fé. Agora, a sementinha está lá. Você está regando, você está adubando, mas você não vê o crescimento. Porque está crescendo para baixo. Antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo. Ninguém vê crescendo para baixo. Por isso que quando eu falei de Josué que está rodeando Jericó, eles rodearam 6 dias, uma vez por dia, não foi? No 7º dia, 7 vezes, não foi? Ah, irmão, Deus podia derrubar um tijolinho, né? Mas eles não vê nada, nem a muralha tremer. Mas no 7º dia, na 7ª volta, o que acontece? As muralhas caem. A gente não precisa, é bom ser motivado, lógico que é encorajado. Isso é um dom de Deus, que a Bíblia diz em Romanos. Mas mais importante, ser obediente à visão que Deus lhe deu. Aleluia! Se Deus te falou algo, querido, está crescendo para baixo, mas está chegando um momento na sua vida, na sua igreja, na tua célula, que vai crescer para cima, aleluia! Deus está preparando e você está semeando. Aquele que sai andando e chorando, semeando a preciosa semente, mesmo com lágrimas, voltará colhendo seus feixes. Aleluia! Então continua plantando, continua regando, mesmo que você não veja. Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Aleluia! Continue. Não se preocupe com o crescimento. O crescimento vem dele. A igreja primitiva, elas perseveravam na oração, na comunhão. E Deus acrescentava diariamente aqueles que seriam salvos. Preserve, cuide da lavoura que Deus te deu. Agora, a gente não faz crescer, mas nós precisamos ter os olhos de Deus para impedir qualquer praga que está cometendo a lavoura. Porque a lavoura só não vai vingar se entrar doença nela. A lavoura só não vai vingar porque algo estiver comendo ela. Ou uma pequena raposinha comendo. O que nós precisamos pedir para Deus? Mostra para mim, Pai, na minha vida, nas minhas finanças, mostra para mim, Deus, na minha família, na minha célula, na igreja, Pai, qual é a doença que está entrando, eu não estou vendo. Porque cuidar, regar, é proteger a lavoura. E quando Deus detecta isso, o próprio Deus cuida de remover isso. Um mau hábito, uma má atitude, algo, até em nós mesmos. Deus tira
e aí a lavoura começa a crescer. O apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, eu como sábio construtor, ele está colocando a gente junto com ele, cooperadores de Deus. Eu como sábio construtor, eu lancei o alicerce. Eu lancei a pedra fundamental, Jesus Cristo. Mas eles dizem o seguinte, cuidado, como cada um constrói sobre o alicerce. Porque se não construir de forma certa, certamente será provado pelo fogo. Agora deixa eu te falar. Tem que ter o desenho de Deus para construir de forma correta. Eu preguei na igreja esses dias, lá em Junqueira, e eu percebi quando Moisés sobe para pegar os mandamentos de Deus, Arão fica com o povo, não é? Moisés demora 40 dias lá e 40 noites. O povo achando que Moisés tinha morrido, o povo começou a falar para Arão, faz um Deus para a gente. Faz um Deus que nos tire, um Deus que nos tirou do Egito, faz um Deus para nós. O que Arão faz para eles? Um bezerro de ouro. O povo não pediu um bezerro, mas ele deu um bezerro. Porque era o Deus que ele conhecia do Egito. Ele não tinha conhecido Deus. Eu preguei na igreja uma palavra, essa palavra, e eu disse o seguinte, qual é o Deus, o Jesus que você conhece? É um Jesus legalista, que acreditando que tem que ser na força do braço, que nada pode, ou é um Jesus libertino, que dá ocasião à carne por causa da liberdade da graça? Eu falei assim, o Jesus que nós conhecemos, que nós construímos sobre ele, é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que nós conhecemos. As pessoas, por não terem um conhecimento correto de quem ele é, estão construindo algo que não é. Mas eu tenho certeza, querido, que quando nós começamos com ele, o querer vem dele, o realizar vem dele, nós construímos sobre ele com ouro e com pedras preciosas. Para a gente terminar, isso daqui você ora para Deus e você busca em Deus sobre isso. Quando Jesus, nós cantamos aqui, né? Que ele deixou as 99 e ele foi atrás da ovelha perdida. Eu queria que você abrisse só para você ver. Lucas capítulo 15. Vai no versículo 4, diz assim, qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Mas espera aí, ele deixa as ovelhas no campo, no aprisco, ele vai atrás da ovelha perdida. O certo não é trazer o campo junto com as ovelhas? Não. Ele recebe, ele pega a ovelha alegremente e ele traz para casa. Ao chegar, ele reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrem-se. Quem que ele reuniu? Vizinhos e amigos. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Ou qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas.
Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Deus, Ele sempre está soprando o vento e a vontade dEle. A igreja não é nossa. Gostaria de estender um convite para você. Talvez você tenha culto na tua igreja, na quarta-feira. O pastor Paulo Canuto, ele vai estar com a gente no domingo e na quarta-feira à noite lá. E o Paulo Canuto, ele falou que ele vai pregar uma mensagem, agora eu não sei se é no domingo ou na quarta, sobre os 4 tempos da igreja. Ele começou a falar para mim no carro, eu falei, meu Deus do céu, é muito forte isso daí. O momento em que a igreja está vivendo hoje. E ele começou a falar, desde lá, desde o avivamento, desde a reforma, sempre como Deus está conduzindo. E aí, eu estava falando com o pastor Carlos, que ele veio dos Estados Unidos, e ele pregou na conferência, e ele veio para cá, ele vai para Goiânia, depois ele vai para o Rio, depois ele vai para a Europa, depois volta para os Estados Unidos. E ele começou a falar para a gente, ele começou a dizer, Deus está levantando a igreja na terra. A igreja está poderosa. A igreja está levantada como o exército em bandeiras. Está ganhando, e ele começou a falar de testemunhos de amigos dele que estão na China. A igreja, ele falou assim, a igreja da China tem mais de 250 milhões de pessoas em cavernas. Uma igreja avivada que está para se levantar naquele país. E ele começou de focos de avivamento na Europa. Ele falou, muitos dizem que a Europa está morrendo, está uma frieza espiritual. Mas Deus está fazendo porque a igreja está se levantando e entendendo o papel dela. A igreja está mudando o nosso país. Porque se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja está se levantando com poder e autoridade. A igreja não está perdendo, a igreja não está morta. A igreja está viva, edificada numa pedra fundamental, chamada Jesus Cristo de Nazaré. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Olhe pela fé, querido. Essa cidade Deus não vai te entregar. Ele já entregou nas tuas mãos. A tua família Ele não vai te entregar. Ele já te entregou nas tuas mãos. É seu por herança. Aleluia. Conquiste isso. Mas Deus está se movendo do jeito dele. Agora, isso é o que Deus falou comigo. Jesus está diante de pecadores, publicanos, doutores da lei e fariseus. E aí começa, olha, ele está comendo com pecador, ele anda com pecador, não é? Jesus não fala nada, mas Jesus conta 3 parábolas. 3 parábolas falando do Pai. Agora, quem que mais tem propriedade de falar isso, a não ser Jesus, que está com o Pai desde a eternidade? Ele fala o seguinte, olha, como que é o reino de Deus? O dono, o pastor, tinha 100 ovelhas, justa, obediente, mas tem uma ovelhinha que gostava de pular o aprisco. Ele vai atrás da ovelha, ele encontra com alegria, ele abraça a ovelhinha, ele não traz para o aprisco, ele traz para casa. Ele tinha que levar junto para as ovelhas. Por que vai levar para casa uma ovelha? Só que ele não faz festa sozinho. Ele chama vizinhos e amigos. A dracma perdida fala da mulher que perdeu uma moeda de valor para ela. Podia ter pouco valor, mas para ela tinha valor. Ela perde aonde? Perde dentro de casa, não é? Mas quando ela encontra aquela dracma, o que ela faz? Ela chama os vizinhos e amigos. Você sabe o que é isso? Pequeno grupo. Guarda no teu coração. No tempo que Deus está fazendo, não dá para separar desviado, pecador de células. Não dá.
Deixa Deus conduzir isso no teu espírito. O tempo que Deus está soprando, não dá para separar igreja nas casas. Guarda no teu coração, querido. A igreja que dá certo nas casas, dá certo no templo. A igreja que dá certo nas casas, dá certo no templo. O espírito da paternidade está nas casas. Tem um líder nosso chamado Alex, lá de Irapuru. E ele tem muito adolescente. E um menino de 13 anos, batizou agora, chamado Ian. 14 anos, desculpa. O pai sempre bateu nele, expulsou ele. Pensa na história difícil. Um menino que vive num lugar lá que tinha tudo para se meter com drogas. Família distante, o pai, esse carrasco com ele, abusou dele, mandou ele embora, um monte de coisa. E esse rapaz, ele procurou o líder e disse o seguinte, depois do batismo: eu descobri uma família, eu descobri um pai, que é a célula que eu frequento na tua casa. O que o pai natural não deu, o pai espiritual está dando para ele. Um plantando e outro regando, e Deus fazendo ele crescer, irmãos. Peça para que Deus ilumine os nossos olhos. Imagine cada casa, em cada rua dessa cidade, de Prudente, da tua cidade, da minha cidade, ter um homem ou uma mulher ali, limpando, procurando uma dracma perdida. Imagine, porque a tua igreja vai crescer. Porque você está cuidando, você está regando. Pode não estar naquele volume que você queria, porque está crescendo para baixo, está criando raízes primeiro. Uma árvore para dar muitos frutos precisa ter uma raiz fincada, sólida, senão ela tomba. Está crescendo primeiro, mas não tem como, você não consegue dar conta disso. Precisa de líderes junto com você. Se você olhar a restauração dos muros de Jerusalém, o pastor está pregando isso sobre Neemias. Se você olhar, eu fiz a questão de contar, foram 40 famílias que reconstruíram os muros de Jerusalém. Um mexia com ouro, o outro era comerciante, o outro era isso, o outro era aquilo. Mas famílias restauraram os muros. Deus vai usar açougueiro, jornaleiro, Deus vai usar professor, Deus vai usar médico, Deus vai usar faxineiro. Por quê? Porque a igreja viva está marchando. Deixa ele fazer crescer a igreja dele, deixa ele soprar do jeito que ele quer. Apenas construa da forma que ele quer que você construa na igreja. Apenas regue, apenas plante. Porque Deus vai fazer algo tão poderoso. Levanta a sua mão direita. Deus vai fazer algo tão poderoso na tua vida, na tua liderança, na tua família. Guarda essas duas palavras. Você será referência e você também será relevante aonde você está. Você vai ser relevante e referência também. Eu gostaria que você ficasse em pé. Coloca a tua mão no teu coração, não na mente, mas no coração, não na cabeça. Porque é daqui, do nosso espírito, que os nossos olhos têm que ser abertos. O Espírito Santo de Deus ministra no meu coração que tem pessoas aqui que estão vivendo há tantos anos com uma situação e não consegue. Mas Deus sopra um nome no meu ouvido aqui, Obed-Edom. Obed-Edom. Tem áreas da sua vida que você está marchando, inclusive na igreja. E há tantos anos não está acontecendo como na casa de Abinadab. Mas está chegando um tempo para a sua vida. Obed-Edom sobre a sua vida. Obed-Edom sobre o teu ministério. Deus vai trazer clareza. Deus vai trazer clareza para você. Na decisão que você tem que tomar. Na decisão que você tem que fazer dentro da tua igreja. Pai, nós te pedimos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, se mover
nem com o ensino dos fariseus, nem com o ensino do Herodes. O que nós queremos, Pai, é comer do maná que desce do teu trono, é da palavra que sai da tua boca, Pai. Pai, abre os olhos do nosso coração, abre os meus olhos, começa a pedir para Deus, abre os olhos do meu coração, começa a pedir para Ele, Deus, eu quero espírito de revelação, eu quero espírito de sabedoria, Pai, eu quero entendimento dos céus. Pai, nós te pedimos essa manhã, abre, descortina, Pai. Oh Deus, abre o véu. Oh Deus, tira o véu dos nossos olhos. Pai, nós queremos ter os teus desenhos, nós queremos ter os teus propósitos, a tua vontade sobre nós. Pai, como o Senhor deu o tamanho correto da arca para Moisés, entrega para nós também, Deus, os desenhos sobre Venceslau, os desenhos sobre Presidente Prudente, os desenhos sobre Caiuá, os desenhos sobre Irapuru, os desenhos sobre Junquerópolis. Nós queremos andar, Pai, na tua boa e perfeita vontade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, edifica a tua igreja. Oh Deus, que possamos construir, Pai, com ouro, pedras preciosas. Oh Pai, uma igreja poderosa, uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja motivada, uma igreja avivada, uma igreja, Pai, que cada membro é um discípulo e cada discípulo é um ministro no teu reino. Pai, nós te pedimos, Pai, que a partir de hoje a nossa vida seja transformada, a nossa família seja mudada, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Pai, envia ceifeiros. Oh Deus, como o Senhor mandou Arão e Ur ao lado de Moisés, eu te peço, Pai, levante Arão e Ur para cada líderes aqui. Pai, Arão e Ur para caminhar junto, para guerrear junto. Oh Pai, tem líderes aqui que foram feridos por causa de muitos que eles pastoreavam. Pai, tem líderes aqui que foram machucados por pessoas. Em nome de Jesus, seja curado agora. Seja curado agora. A Bíblia diz, com seus olhos fechados, que um dia o profeta Samuel começou a chorar diante de Deus. Deus, mas e Saul, e Saul? E Deus disse para Samuel, não olhe mais para Saul, porque eu levantei um homem segundo o meu coração. Tem pessoas aqui que estão olhando para um Saul que já foi embora. Não é para olhar mais. Se você continuar olhando para Saul, você não vai ter os olhos abertos para ver um Davi que já chegou dentro da tua cela, do teu ministério. Tem um Davi chegando no teu ministério. Tem um homem segundo o coração que vai ser leal a você, fiel a você, e que tem o mesmo coração que o teu. Pai, obrigado por essa palavra. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Dá um aplauso a Jesus.